Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por este dia que o Senhor nos concede, esta oportunidade de estarmos aqui para falarmos a respeito da sua palavra. E como vocês sabem, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2021, dons espirituais e ministeriais. Já passamos a primeira parte desta lição, estudando sobre os dons espirituais, e agora nós estamos falando sobre os dons ministeriais, começando, portanto, com o ministério de apóstolo. Amém? Louvado seja Deus. Então sejam bem-vindos, vocês podem aí fazer as suas colocações, as suas observações. Esta é uma aula que ela é aberta para nós opinarmos, não é isso? E o nosso foco aqui é divulgarmos os gráficos que temos feito e colocados no nosso grupo. Por isso nós vamos procurar focar na questão dos gráficos. Então temos aí cerca de 4 gráficos para a gente falar sobre eles, e é exatamente esses gráficos que tratam da nossa lição, não é? Vamos mostrar aqui os nossos gráficos para que os irmãos tenham uma noção. Como eu falei para os irmãos, a lição é a de número 6, que trata sobre o ministério dos apóstolos, tá? O ministério apostólico. Então deixa eu só me ambientar aqui. Como os irmãos sabem, a gente ainda está pegando um pouco dessa ferramenta e vamos aos poucos aí nos ajustando direito, não é? Então, meus amados, o nosso gráfico esboço é esse, do Ministério de Apóstolos, lição 6. O nosso textuário diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E a verdade prática diz: o dom do apóstolo ou do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Tá bom? A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. E o nosso objetivo geral é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. E aí, claro que haverá sempre aquelas perguntas, não é? Então, existe apóstolo hoje? Porque há pessoas que utilizam, né, o nome apóstolo, né? E aí a gente vai ver até que ponto isso tem sentido, ou se não tem sentido, as opiniões divergem, mas é sempre bom nós ficarmos com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque ela é o nosso norte, é ela quem nos orienta, ela é a nossa bússola. Amém, amados? Então, você pode ficar à vontade aí para fazer suas perguntas, suas colocações, tá bom? Vamos tentar aqui responder aos irmãos. Então, louvado seja Deus. Vamos lá. Kleber Rocha, tá aí meu cunhado, né? Tá assistindo, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, para a gente ganhar tempo aqui. A nossa lição ela está dividida, como sempre, vocês sabem, em 3 pontos. Então, primeiro fala do colégio apostólico, onde vai falar do termo apóstolo, o que é esse colégio apostólico e a singularidade dos 12. O segundo ponto fala o apóstolo Paulo, Saulo e a sua conversão, preparado para servir, e o menor dos apóstolos. E o ponto 3 diz assim: a apostolicidade atual. Como é que está os apóstolos hoje? Que é isso que a gente perguntou desde lá do início, né? Existe apóstolo hoje? Por que tem pessoas que se auto-intitulam apóstolos, né? Ainda há apóstolos?
apóstolo fora dos 12 e o ministério apostólico atual, tá bom? Então você, irmão, pode fazer o seu comentário aí, para que a gente possa aprender juntos, tá bom? Louvado seja Deus. Meus queridos, e o nosso primeiro ponto, ele trata sobre isso, né? O colégio apostólico. Para a gente ir bem direto ao ponto, eu quero mostrar para vocês esse gráfico que nós colocamos no grupo, tá? E esse gráfico, ele trata sobre a questão dos apóstolos, a designação dos apóstolos. O que é um apóstolo? Especialmente em se tratando dos apóstolos de Cristo. O que era necessário para ser um apóstolo, né? Então esse gráfico aí, ele nos dá algumas dicas que a nossa lição também, principalmente nesse ponto em que fala da singularidade dos 12. Ok, irmãos? Então, o termo apóstolo, segundo o nosso comentarista, citando o dicionário bíblico Wycliffe, ele diz que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter, ou seja, é aquela pessoa que é enviada como um mensageiro, como um oficial, comissionado, que foi isso que Jesus fez, tá? Aliás, é bom que a gente faça a distinção aqui do que é um apóstolo para o que é ser um discípulo de Jesus. Como o termo apóstolo está falando daquele que é enviado, nós vamos falar aqui sobre isso, então não é muito difícil você comparar com o discípulo, porque o discípulo é o que aprende, né? Uma das designações ou significado da palavra discípulo é aquele que senta para aprender. Então tem a diferença do discípulo, que é aquele que está aprendendo com o seu mestre, para o apóstolo, que é aquele que é enviado pelo mestre. Então tem uma diferença, tá bom? Só para a gente entender melhor isso daí. Louvado seja Deus. Então vamos lá, continuar aqui. Esse gráfico, designação dos apóstolos de Jesus, eu acredito que está aparecendo aí na tela dos irmãos, né? E ele tem pelo menos essas 4 designações. O nosso comentarista coloca aqui apenas 3, eu coloquei 4, mas tem outros irmãos que colocam mais, mas acredito que essas 4 aí, elas são importantes para qualificar ou para designar ou para entender o papel do apóstolo de Jesus, dos apóstolos de Jesus, desse colégio apostólico. O que era esse colégio apostólico, tá? Então, meus amados, indo direto ao ponto, para que alguém pudesse ser considerado apóstolo de Jesus, ele tinha que ser, primeiramente, como diz aí o gráfico, chamado pelo próprio Cristo. Você lembra? Ele mesmo disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vocês vão e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, o apóstolo de Jesus é alguém que é enviado, que é chamado por Cristo. Ou seja, o próprio Senhor é quem chama, o próprio Senhor é quem faz essa chamada, tá? Aconteceu com todos esses apóstolos desta forma. Todos eles foram chamados, cada um de uma forma diferente, e os critérios dessa chamada nós não sabemos, porque é Deus quem faz isso, ok? Apenas o que alguém comenta, como o Dr. Augusto Cury, no seu livro Não Desista dos Seus Sonhos, né, ele fala sobre isso, essa chamada desses apóstolos, desses homens, porque eram homens. Você tinha lá pessoas letradas, mas você tinha pessoas iletradas como Pedro, né? E ele fala uma coisa interessante, porque os apóstolos, cada um tinha a sua personalidade. E dentro da análise do Dr. Augusto Cury, a personalidade que talvez mais se adequasse a de um apóstolo seria o de Judas, né? Mas, no entanto, foi aquele que traiu a Cristo, tá bom? Mas só para a gente entender isso aqui, meus amados. Então, a primeira coisa é que o apóstolo, ele é chamado
pessoalmente pelo próprio Cristo. Tá? O nosso comentarista fala isso aqui. Então, esse ponto aí, ele já tira um pouco essa ideia de você usar, por exemplo, a titularidade de apóstolo nos dias de hoje, porque os apóstolos que estão aí hoje, eles foram chamados pessoalmente por Jesus? Não. Né? Alguém pregou para eles, alguém falou para eles, eles ouviram uma mensagem, e aí Jesus nasceu no coração, eles foram convertidos ou coisa assim, mas eles não foram chamados diretamente pelo próprio Cristo, como aconteceu com esses apóstolos de Jesus. Então eles tiveram uma chamada especial. Ele mesmo, o próprio mestre foi quem chamou, o próprio mestre foi quem comissionou. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve estar atento para não confundirmos, né? A segunda designação para um apóstolo de Jesus, eu estou falando do modelo dos 12, eu estou falando do colégio apostólico. Então, para que a gente entenda que eles foram apóstolos, ou que alguém é apóstolo de Cristo, você precisa entender que, como diz o comentarista, eles foram testemunhas oculares da obra e da mensagem de Jesus. Que aqui, no nosso comentário aqui do pastor Elinaldo Renovato, da lição, diz que eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Então, esse andar com Jesus aqui significa dizer que eles eram testemunhas oculares, né? Nós estamos falando a mesma coisa, só com palavras diferentes. Eles ouviram a mensagem de Jesus. A mensagem foi dita, foi falada, foi pronunciada por Cristo. A palavra viva estava ali se manifestando para eles, né? E eles não só ouviram a Cristo falar, mas eles presenciaram também todos os seus milagres, porque eles estavam com Jesus. Todos os seus milagres, todas as suas maravilhas. Algumas dessas maravilhas estavam diretamente relacionadas com eles. Por que com eles? Exatamente porque eles participaram, foram participantes dessas maravilhas, como é o caso de quando Jesus se apresenta para eles lá naquele mar, no mar da Galileia. Eles estão atravessando o mar e aí Jesus manda que eles atravessem, né, o mar. Jesus vai depois, mas quando há aquela grande tempestade, Jesus se apresenta ali e eles pensam que é um fantasma, né? Então, eles também foram participantes desses milagres, dessas maravilhas de Jesus. Então, eles foram testemunhas, tá bom? Esse fato é muito importante, porque, claro, nós também somos testemunhas de Jesus, mas não somos testemunhas oculares. Nós não vimos os milagres. Jesus até chega a dizer: muitos queriam ver o que vocês estão vendo agora e não puderam ver. Creio eu, faço aqui uma aplicação pessoal, que Jesus se referia, claro, aos profetas, muitos deles que profetizaram sobre Jesus, como por exemplo Isaías, mas não esteve presente na época em que Jesus veio, não é? Porém também todos os outros que viriam a crer em Cristo, que ele também faz esta oração por todos aqueles que viriam a crer nele. E é claro que quando a gente olha para o passado, a gente tem esse desejo de ter estado ali com Cristo, né? Presenciado aqueles milagres, presenciado a palavra viva sendo transmitida. Então, os apóstolos de Jesus, eles são testemunhas. Meus amados, preste atenção numa coisa, isso é de fundamental importância, porque foi isto que deu poder, ou pelo menos respaldo, para que os apóstolos fossem de fato aqueles que iriam levar o Evangelho de Jesus até as últimas consequências. É claro que eu me refiro à morte, porque quando era imposto que eles negassem a Cristo,
quando era imposto que eles adorassem, por exemplo, o imperador, eles se negavam a fazer isso. Por que eles se negavam a fazer isso? Porque eles sabiam em que eles criam. Eles tinham certeza, eles tinham convicção de que eles ouviram a voz do próprio Deus falando a respeito de Cristo. Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Eles tinham essa convicção de que Jesus era quem diz que era. Tá? Por isso que isso dá respaldo para eles serem realmente testemunhas de Jesus, testemunha dos milagres de Jesus. Mas aí, o nosso comentarista diz também que eles receberam autoridade do Senhor. Tá? Eles receberam autoridade do Senhor. Para quê? Para pregar o Evangelho, para ir pregar o Evangelho. Ou seja, aí é que entra o papel específico do apóstolo. Por quê? Porque eles então são enviados. Se nós formos pegar o significado literal da palavra apóstolo, conforme a gente já falou aqui no início, significa que eles são enviados. Então, os apóstolos, eles de fato são enviados. E esse envio implica uma autoridade recebida. Então, eles foram enviados porque tiveram essa autoridade recebida por Jesus. Então, em meu nome, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça também. O que muitas vezes é uma coisa que destoa do que tem acontecido hoje. Porque para muitos, a pregação do Evangelho virou um comércio. Para muitos, a pregação do Evangelho virou uma mercadoria, um mercantilismo. Para vocês terem uma ideia, existe até agência de pregadores. E aí eu sei que alguns vão dizer assim, mas o pregador, o trabalhador é digno do seu salário. É verdade. Mas eu acredito que esse salário é de acordo com a medida. Não precisa ninguém se locupletar com isso, né? Enriquecer com essa questão do dinheiro, dos altos cachês dados para pregadores. Eu acredito que essa pandemia até veio dar uma quebra nesse ritmo, porque aí muitos deixaram de ser chamados por causa disso, mas o Evangelho continua sendo pregado, a verdade de Jesus continua sendo dita. Ele disse, vocês devem ir, o papel de vocês é ser apóstolos, vocês receberam isso de graça vocês vão dar isto também, em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão falar novas línguas. Então, este é essa designação importante do que é ser apóstolo de Jesus, tá bom? E aí, meus queridos, nós acrescentamos um outro item aqui que o nosso comentarista ele não fala, mas é de fundamental importância, porque o apóstolo de Jesus, ele necessariamente precisava ser testemunha da ressurreição de Jesus. O que aconteceu com aqueles apóstolos? Eles testemunharam Cristo ressurreto. Porque, presta atenção, a obra de Jesus, ela precisava ser completa. Então, ele precisava nascer de uma maneira simples, porque ele veio a este mundo de maneira simples. Ele não veio em um berço de ouro, ele não veio como filho de um grande rei, né, humanamente falando. Ele se esvaziou conforme a doutrina da kenosis, que Paulo fala muito bem sobre isso lá em Filipenses. Então ele se esvaziou tomando a forma de servo. Ele veio trazer uma mensagem, ele pregou esta mensagem, ele entregou esta mensagem, não apenas uma mensagem de palavras, mas também com poder, com autoridade, que foi o mesmo repetido por Paulo. Ele disse que o que ele recebeu
não foi o evangelho que ele prega, que ele pregava não era um evangelho apenas de palavra, mas um evangelho de poder de Deus, tá? Com manifestações espirituais, sobrenaturais, poderosas, porque ele tinha recebido isso de Jesus. Então Jesus veio desta forma, entregando a sua mensagem. Então ele morre para consumar o ato da salvação. A nossa salvação está centralizada na cruz, né? A cruz de Cristo, melhor colocando, é a centralidade de toda a Bíblia, e a nossa salvação depende disso, da cruz de Cristo, do que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Mas aí ele tinha que ressuscitar. A ressurreição de Jesus é uma das provas cabais, inerrantes, de que de fato o Senhor era quem ele disse que era. Ele tinha dito que iria morrer, ele tinha dito que iria ressuscitar. Os discípulos não entenderam isso, mas eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, não é? Você tem mesmo aí o embate de Tomé, o embate da fé de Tomé, porque ele diz claramente que se ele não visse o Senhor, ele não aceitaria, né? Ele não creria. Então, quando Jesus se apresenta no meio daquela sala, tudo fechado, não sei se Jesus passou por dentro das paredes, se Jesus se materializou lá. O fato é que ele apareceu no meio dos discípulos, e Tomé, quando viu aquilo, Jesus, sabendo o que ele tinha dito, disse: olha, Tomé, toca em mim, porque tu sabes que um espírito não tem carne e osso, como tu estás vendo que eu tenho, né? E não é dito se Tomé tocou, mas é dito que ele dá uma declaração das mais impressionantes a respeito de Jesus, atestando inclusive a sua divindade. Senhor meu e Deus meu, né? E aí Jesus dá aquela reprimenda, porque era necessário, né? Olha, porque tu me viste, tu creste. Bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus está se referindo a todos que não eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, mas creram nele. Como são milhares de cristãos espalhados pelo mundo, inclusive vocês que estão aí também assistindo, né? Nós somos testemunhas nesse sentido, porque nós cremos, mas nós não somos testemunhas no sentido de estar lá para ver Jesus ressurreto, tá bom, irmãos? Então, meus amados, só recapitulando para nós entendermos esse primeiro ponto aqui, sobre o colégio apostólico. Para se designar que alguém é apóstolo, você tem aí que a pessoa é chamada pelo próprio Cristo, Cristo pessoalmente chamou, como foi no caso dos 12, tá? Incluindo Judas, né? Incluindo Judas, que aí é uma outra questão que eu não quero entrar nela, porque não é o foco aqui, né? Alguém pergunta por que ele escolheu Judas, sabendo que Judas iria trair? Porque já estava profetizado e era desse jeito, tá bom? Então, se é dessa forma, não tem por que a gente estar questionando nada, amém? Então, meus amados, chamados pelo próprio Cristo, eles tinham que ser testemunhas oculares dos milagres, da mensagem de Cristo, tá bom? Eles tinham que ser enviados pelo Senhor, enviados, autorizados pelo Senhor Jesus, para pregar o Evangelho, tá? Então foi dessa forma, eles foram enviados, autorizados pelo Senhor. E eles também foram testemunhas da ressurreição de Jesus, porque conforme eu falei para vocês, a ressurreição de Jesus é esse fundamento, tá bom? Da nossa fé, é o que prova que de fato Jesus foi aquele que venceu a morte, tá? E vencendo a morte, isso daí o qualifica como Deus de fato, tá bom? Como sendo Deus. Porque se ele não vencesse a morte, se ele ainda continuasse lá no túmulo, não poderíamos dizer que ele seria Deus, tá bom? Então esse é esse primeiro ponto aí. Mas existe um outro gráfico aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Vamos ver se dá para a gente falar sobre ele. Que é exatamente esse gráfico que fala do apóstolo Paulo,
tá bom? É este gráfico aí, olha. A timeline, né? A gente colocou aqui no português, mas hoje o pessoal já tem esse costume de falar timeline. Então, tá aí a timeline da vida do apóstolo Paulo. Quero dizer para os irmãos que essa timeline, ela tá resumida, tá bom, irmãos? Porque às vezes a gente faz esses gráficos, né? E os irmãos, alguns questionam, mas olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E a gente sabe, né, irmãos, que tá faltando, mas é porque essa timeline aí é resumida, então é um resumo, tá bom? Paz do Senhor para o nosso irmão Rafael, para a nossa professora Patrícia Nutia, Antônio Marcos. Irmãos, o irmão Antônio está dizendo que está sem som. Vocês podem confirmar aí? Eu estou com o smartphone aqui e no meu aqui está saindo som normal. Vocês podem confirmar, irmãos? Temos também a irmã Alessandra Pires, de Ipatinga, Minas Gerais. Se algum irmão puder confirmar, tá? Se o Kleber Rocha, o som está ok. Foi. Então, irmão Antônio, vê se o senhor dê uma olhada no seu smartphone. Talvez seja está baixo, né? Algum problema assim, que a maioria dos irmãos aqui estão dizendo que está normal. Agner Brito também está normal, né? Então, vamos lá dar continuidade, meus irmãos. Meus queridos, esse gráfico aí, tá? Dessa timeline do apóstolo Paulo, é um resumo para a gente entender alguns pontos importantes. Então, olha só, fala aí do nascimento dele, ele nasceu na Cilícia, né? Fala da perseguição, de que ele era como aquele que perseguia os cristãos, e aí você tem aqui a lição dizendo que ele era um intelectual, ele era um mestre importante do judaísmo, intelectual, fariseu. Então você sabe, se ele era da ala dos fariseus, então você entende ali que ele é aquele fundamentalista, não é? Ele não é nenhum saduceu, nem é um zelote, ele é aquele fariseu fundamentalista, tá? Então, isso era um fator preponderante para ele ser também um perseguidor dos cristãos. Porém, no ano 30, ele tem um encontro com Cristo, indo exatamente para Damasco para perseguir os cristãos. Então, veja que o Senhor encontra com Paulo a caminho de Damasco. Meus irmãos, uma coisa que eu gostaria de ressaltar nesse encontro é que, se vocês pararem para dar uma pesquisada, até mesmo no site da Missão Portas Abertas, vocês vão ver muitos desses testemunhos de Jesus se apresentando em visão para os nossos irmãos muçulmanos, não é? E isso é impressionante como Jesus faz, né? Então, Paulo, ele teve esse encontro com Cristo, indo lá para Damasco, ele fica cego, não é? Esta cegueira dele é exatamente para mostrar que ele tinha esta cegueira espiritual, e quando ele fica cego materialmente, depois Jesus cura ele, a sua visão retorna, e aí, claro que toda a vida de Paulo é mudada. Chama muito a atenção também quando Barnabé, não é isso? É Barnabé? Eu às vezes confundo. Barnabé foi quem recebeu Paulo, mas tem aquele outro discípulo que foi, Jesus mandou que ele fosse receber, foi o primeiro a ter contato com Paulo, né? Porque Deus disse para ele: vai, porque este é um vaso escolhido para levar o evangelho, o meu evangelho aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do evangelho. Ou seja, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Então, Deus faz assim de maneira tremenda, não é? Eu acho esse texto assim maravilhoso, como Deus faz com Paulo.
faz com que ele fique cego, para que ele possa enxergar verdadeiramente, tá? Então, é claro que Paulo, irmãos, ele tem um diferencial nesse sentido, como um apóstolo do Senhor Jesus, tá? Tanto é que aqui fala que ele é um homem preparado para servir, porque há até quem diga, presta atenção, não estou dizendo que sou eu quem estou dizendo, tá? Mas eu estou citando, não vou dizer o nome aí do professor, por uma questão de ética, é uma pessoa que eu admiro muito, mas eu assisti o vídeo dele e ele fala claramente que o apóstolo Paulo ele teria sido esse 12º apóstolo que ficou no lugar de Judas, já que Judas traiu a Cristo, se matou e tal. Então o colégio apostólico ficou incompleto e aí Paulo teria sido esse verdadeiro 12º apóstolo, tá? Mas a Bíblia não diz isso. Então a gente aprende desde cedo que aquilo que a Bíblia não diz, quando a Bíblia não diz alguma coisa, a gente também não deve ter voz, tá? Então, escolheram Matias, foi a escolha dos apóstolos, não tem por que a gente achar que Paulo seria esse 12º apóstolo, ok? Mas que ele era um apóstolo diferenciado, isso aí ninguém pode negar. Tanto é que nós estamos estudando aqui só sobre a vida dele, tá? Então, meus amados, no ano 30 ele vai para Jerusalém, aprender lá, passa 15 dias lá com os discípulos, se ambientar, conhecer todos eles, não é? E também outro fato que me chama muita atenção em Paulo é no ano 33, quando diz aí que ele é separado pelo Espírito Santo para uma obra, tá bom? Vocês lembram lá do texto? Então está dizendo assim, olha, o Espírito diz, né? Apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque, meus amados, não poderia ser diferente. O chamado de alguém para apóstolo, para a obra do Senhor, deve ser diretamente pelo Espírito de Deus. Nós colocamos aí alguns estudos e gráficos falando sobre isso, porque hoje em dia tem muita gente que é chamada, mas pelo homem. Eles têm chamadas humanas, eles não têm chamadas divinas, chamadas espirituais, chamadas pelo Espírito Santo de Deus. São titularidades humanas. É tanto que a própria Bíblia diz, não imponhas precipitadamente a mão sobre alguém, ou seja, não consagre alguém precipitadamente. E é o que muitos estão fazendo nos dias de hoje. Estão fazendo isso por conveniência, fazem isso por questão social, posição social. Se o camarada tem recursos financeiros, então coloca ele lá em um posto. Mas isso não é o correto, porque quem escolhe, quem chama, quem comissiona é o Espírito Santo de Deus. Você vê isso acontecendo, nós estamos mostrando aqui, está lá em Atos, tá? Então é dito claramente, foi o Senhor, o Espírito quem chamou, quem comissionou. Então, meu querido irmão, preste atenção numa coisa, aqui ficou uma mensagem muito boa que eu quero dizer para todos. Vamos fazer a obra de Deus se é que nós temos a certeza que fomos verdadeiramente chamados pelo Senhor. Há muitas pessoas aqui na terra que não vão ser chamados pelos homens, mas eles vão ter uma chamada divina, eles vão ser chamados pelo Senhor, eles são chamados pelo Senhor e eles estão fazendo a obra do Senhor. É isso que a gente tem que entender. Precisamos fazer a obra do Senhor independentemente do chamado humano, porque muitas vezes pode acontecer do chamado humano não se realizar. Mas se você tem verdadeiramente a certeza que foi chamado pelo Senhor, então você vai continuar fazendo a obra de Deus. Quero fazer ainda uma observação, que isso não tem a ver com você se rebelar contra o ministério, tá bom? Não. Porque quem é chamado pelo Senhor também ele é obediente às autoridades, mas ele vai continuar fazendo a obra de Deus. É simples assim, sem
rodeio, tá bom? Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Muita gente chamada pelo homem, mas não tem a chamada do Espírito Santo. Então, vamos orar para que Deus mande trabalhadores para a seara, chamados pelo Senhor Jesus. Meus amados, só uma outra coisa sobre esse ponto. Qual é a diferença de um que é chamado para um que não é chamado? É que o que não é chamado, ele não vai aguentar o trabalho para o qual ele se propõe a fazer. O que é chamado pelo Senhor, ele vai aguentar, ele vai suportar tudo, porque ele tem uma autorização divina. Não só autorização divina, mas ele tem também uma potencialidade divina, uma fonte de poder que não é gerada nele mesmo, mas vem do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para a gente continuar aqui na timeline de Paulo, falando sobre a vida de Paulo, não é? Inclusive o nosso comentarista fala sobre isso, tá bom, irmãos? Olha, apesar da intelectualidade teológica de Paulo, ele levou uma vida de muito sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto, tá? Esse é o verdadeiro apóstolo. Aliás, é muito importante o que eu vou dizer para vocês daqui a pouco, porque corrobora com isso aqui, ó. Então, em 44 ele tem uma reunião em Jerusalém, passando aqui em 48 a 50 ele fica 3 anos em Éfeso, muita coisa acontecendo ali em Éfeso, né? Tanto é que depois isso é gerado aí uma epístola, onde temos aí muitos ensinamentos importantes, já estudamos sobre Éfeso. Em 52 ele é preso em Jerusalém. É interessante que a prisão de Paulo, ela é profetizada por um profeta chamado Ágabo, né? Vamos estudar na próxima lição sobre o ministério de profeta. E aí, o profeta Ágabo, ele pega a cinta de Paulo, amarra suas mãos e diz: olha, o mesmo vai acontecer ao dono desta cinta. E quando ele diz isso, as pessoas ao redor de Paulo ficam chorando, ficam se lamentando, aquela situação toda. E eu vou dizer aqui com minhas palavras, tá bom? Mas Paulo diz assim: olha, parem de se lamentar. Não façam isso. Porque eu estou pronto não só a ser preso pelo Evangelho, mas a também ser morto por causa da causa de Cristo. Aleluia! Isso é ser apóstolo. E isso é ser um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele recebe uma autoridade, uma capacidade, uma potencialidade do Espírito Santo de Deus, que faz com que ele mesmo sendo frágil, um vaso de barro, mas ele tenha poder para suportar as adversidades e até mesmo ir às últimas consequências, que seja a morte. É muito lindo essa declaração de Paulo, irmãos. Eu, sinceramente, eu fico emocionado, porque eu fico pensando no evangelho que a gente tem hoje, não é? Qualquer coisa nos impede de ir à igreja. Às vezes a gente não vai porque fica com raiva de um irmão, alguém pisou no seu dedo, no seu calo, e você não fica com raiva, você fica com raiva, não quer mais ir à igreja, não quer mais fazer a obra do Senhor. E este homem enfrentava impérios, enfrentava imperadores, enfrentava todo tipo de adversidades, como ele mesmo relata lá em Coríntios 12, quando ele fala do arrebatamento que ele teve. Se você ver lá o capítulo 11, você vai ver tudo que ele está dizendo. Ele foi açoitado, ele foi traído por irmãos, ele foi assaltado, ele sofreu naufrágios, não é isso? Ele sofreu apredejamento, ele sofreu chicotadas, melhor dizendo. Ou seja, meus amados, tudo isso porque ele era um verdadeiro apóstolo de Jesus. E hoje, como é que estão os apóstolos de Jesus? Pelo menos eu já vi obreiro dizer
tá? Se pronunciar dessa forma. Não, eu não vou para aquela congregação ali, porque aquela área ali não tem condições. É só alagado, as ruas não são asfaltadas, e eu tenho o meu carro, né? Eu não vou deixar o meu carro ser colocado numa rua que não tem asfalto, né? E aí eu fico me lembrando que esses homens de Deus enfrentaram tudo isso aí, irmãos. Meus amados, vamos rever o cristianismo que nós estamos professando. E quando a gente compara com aqueles cristãos, com esses apóstolos aí, a gente fica triste em saber que eles passaram por tudo isso para que o evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. E muitos de nós não valorizamos o que esses homens passaram para chegar até nós. Você pode ver o exemplo, por exemplo, de Daniel Berg e Gunnar Wingren, o que eles passaram para chegar até nós, o evangelho chegar até nós, não é isso? Então, meus amados, Paulo é preso, e depois, em 54 a 56, ele é aprisionado de novo em Roma, depois solto. Em 62 a 63 ele é preso, julgado, e aí acontece exatamente aquilo que foi predito por ele mesmo, né? No sentido de dizer que ele estava pronto a morrer por causa de Cristo, e foi isso que aconteceu, morreu decapitado. Então, meus amados, ainda assim ele é considerado como o menor dos apóstolos, sendo considerado o menor dos apóstolos, tá? Humildemente o apóstolo reconhece que não merecia ser chamado de apóstolo, né? Pois considerava-se um abortivo, ou seja, alguém que nasceu fora do tempo, o menor de todos. Entretanto, foi este que o Senhor se revelou a ele de maneira ressurreta, tá? Ensinou todas as coisas, porque a gente pode imaginar que de fato ele recebeu, ele teve algum tipo de aprendizado com os apóstolos de Jesus, porque ele teve contato com eles, mas também ele mesmo recebeu do Senhor, e ele fala isso na instituição da Santa Ceia, porque isto recebi do Senhor. A gente imagina, por inferência, que não foi só aquilo que ele recebeu do Senhor, mas muitas outras coisas. Por quê, meus amados? Porque tem muitas outras coisas que Paulo trata, que os discípulos não tratam. Aí tudo bem, os teólogos, né? Eles informam que isso se dá porque os discípulos estão falando da biografia de Jesus. Os discípulos não se preocupam em doutrina, em doutrina sistemática, em sistematização da doutrina, que é algo que o próprio apóstolo Paulo faz de forma tão brilhante nas suas 13 cartas. Então, preste atenção, de 27 do Novo Testamento, 13 cartas são de Paulo. Ou seja, praticamente a metade do Novo Testamento escrita por Paulo. E muitas dessas cartas são as chamadas cartas pastorais, cartas doutrinárias, com muitos ensinamentos. Então, claro que este homem, ele recebeu muita coisa de Deus, né? Inclusive pelo fato dele mesmo ter sido arrebatado, conforme ele fala em Coríntios 12, tá bom? Um fato que a gente pode dizer que o único apóstolo fora o apóstolo Paulo é João, que tem esse arrebatamento, né? Nós temos aí outros casos de arrebatamentos, mas muito simples. Pedro fala alguma coisa nesse sentido, de ter tido uma êxtase, mas não como Paulo e não como João, o apóstolo do Senhor. Tá bom? Louvado seja Deus. Meus queridos, e aí nós vamos passar aqui já para o nosso final, que é exatamente o terceiro ponto da nossa lição, quando nós falamos sobre apostolicidade atual. Aqui é que a coisa fica interessante, porque agora a gente precisa saber. Eu até quero dar uma sugestão aos irmãos, né, aos nossos professores aí, se a gente puder ministrar isso sem
pegar muito essa questão da polêmica, seria bom, né? Seria muito importante. Mas a gente precisa fazer essas correlações aqui. Esse gráfico aí que os irmãos estão vendo, ele faz uma relação exatamente do apóstolo de Cristo, tá? O ministério de apóstolo e o apóstolo de hoje. Essa parte do apóstolo de Cristo, nós já falamos um pouco, né? Já tratamos um pouco sobre isso, a questão dos apóstolos de Cristo. Só para relembrar, então, eles são chamados por Jesus, você vê aí, eles conviveram com Jesus, eles viram os milagres, eles foram enviados por Jesus e eles testemunharam a ressurreição de Jesus, ok? E aí, no segundo bloco, você tem o ministério de apóstolo, que é o que nós estamos estudando aqui, ó. Inclusive na parte, no subponto 3. Então, o que é que diz aí? O ministério apostólico atual, tá? O ministério apostólico atual, se nós fizermos uma comparação, ele está relacionado, vamos fazer esta relação para a gente entender, né? Olha, enquanto o apóstolo de Cristo ele é chamado por Jesus, o ministério de apóstolo ele é chamado, ou ele é dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá, tá? E pelo menos, meus amados, deveria ser desta forma, conforme eu falei para os irmãos. Eu fico assim reticente para aceitar outras opiniões, porque a Bíblia mostra claramente isso. A ordenação de alguém para o ministério, né, especialmente aqui o ministério apostólico, precisa ser dado pelo Espírito Santo. Não é pela posição social, não é pelo que a pessoa tem, não é pela intelectualidade, nada disso. É pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto o apóstolo de Cristo, eles conviveram com Jesus, o ministério de apóstolo, Cristo vive neles. Cristo vive neles. Olha a diferença, né? Só para a gente entender. Porque ele disse que ele ia para o Pai, mas enviaria um outro Consolador que estaria com eles. Ou seja, vivendo neles. Então, isso é muito importante, né? A presença de Jesus em nossa vida. A presença de Jesus na vida daquele que é apóstolo enviado pelo Senhor. O apóstolo de Cristo, ele é enviado por Jesus. O ministério de apóstolo, ele é enviado pelo Espírito Santo, né? Então é o Espírito Santo quem envia. Isso é muito importante. Não é muito prudente para um discípulo, para um obreiro do Senhor, querer fazer alguma coisa da sua própria vontade. Muito provavelmente não vai dar certo esse empreendimento que alguém esteja querendo fazer sem a aprovação divina, porque não é Deus que está mandando, não é o Espírito que está mandando, mas tem muita gente que está fazendo segundo a sua própria vontade, embora até diga que é o Espírito de Deus, mas sabe no seu âmago, do seu ser, que não foi enviado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Foi por vontade própria, tá bom? E aí, muitas coisas podem acontecer, inclusive as coisas podem dar muito errado quando a pessoa faz segundo a sua própria vontade. Enquanto o apóstolo de Cristo é testemunha da ressurreição de Jesus, o ministério de apóstolo, eles são enviados a testemunhar a respeito de Jesus. Ou seja, eles vão falar do Cristo ressurreto. Eles vão falar do Cristo que ressuscitou. Não mais o Cristo que está morto, mas o Cristo vivo. Então, meus amados, é só para nós pontuarmos, para nós fazermos uma comparação do que é o apóstolo de Jesus
e do que é o ministério de apóstolo hoje. É por esses motivos que nós dizemos, e os comentaristas dizem aqui, que não tem sentido alguém se intitular de apóstolo, porque apóstolo no sentido do colégio apostólico que Jesus fundou, não tem mais, não existe mais. Inclusive, o nosso comentarista é claro em dizer que a palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então preste atenção, não é o apóstolo fulano de tal, aquele outro apóstolo, não é um que se chama de pai apóstolo, né? Porque já pegou e colocou um título a mais aí para se colocar um pouco a mais dos outros, pelo menos é essa a impressão que se tem, porque é só título, irmão, é só título, tá? Então não tem razão de ser, mas a maioria dos comentaristas são de acordo que isto é algo que se assemelha ao que é feito na Igreja Católica, que coloca Pedro como o primeiro Papa, e daí foram surgindo vários outros papas, que é algo que não tem nenhuma fundamentação bíblica, não há nada que prove que Pedro era ou foi o primeiro Papa, tá bom? Então não tem por que haver esta sucessão apostólica de pessoas se dizendo apóstolos, já que eles não estiveram com Jesus. Olha, eles não foram chamados diretamente por Jesus, eles não conviveram com Jesus, não estiveram vivos na época de Jesus, eles não foram enviados por Cristo, não foi Cristo quem mandou pessoalmente eles fazerem, tá? E eles não foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, meus queridos, para nós fecharmos essa questão, o que é o apóstolo hoje? O que é o apóstolo hoje? É como o nosso comentarista diz, não há sucessão apostólica, esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, que infelizmente foi copiada por algumas igrejas evangélicas, né? Então, você vê que às vezes até a cadeira, né, do apóstolo é aquela quase como um trono, né, para imitar meio aí que essa sucessão apostólica aos moldes papais, né? Então o ministério dos 12 não se repete mais. O que há é um ministério de caráter apostólico. Então, o que é o apóstolo hoje? É todo aquele que é chamado, conforme nós colocamos aí no nosso gráfico, a pregar o evangelho de Jesus. Então, todo aquele que é chamado para pregar o evangelho de Jesus é o apóstolo do Senhor. Mas isso não é uma titularidade que a gente pode dizer que a gente utiliza porque há o perigo, e eu só quero entender dessa forma, né? Eu participei aí de alguns debates com alguns irmãos, inclusive no grupo EBD em Ação, né? Uma postagem lá do pastor Daladier, que ele fala sobre isso, e nós também falamos, porque o que eu gostaria de saber, o que eu perguntei, questionei, é como foi que se deu essa sucessão, essa nomenclatura de apóstolo para missionário. Como é que isso se deu, exatamente o motivo que isso se deu, né? E o que a gente achou é exatamente isso, né? A gente entende que não se usa essa nomenclatura de apóstolo hoje porque não é o mesmo apóstolo daquela época. Não faz parte do colégio apostólico. Então não tem por que se utilizar. Agora, o que é que acontece, meus irmãos? Vamos pegar aqui o significado da palavra, por isso que eu coloquei ali, olha. Apóstolo, está na lição também. Apóstolem significa aquele que é enviado, um mensageiro, um embaixador, aquele que representa quem o enviou. E o que é um missionário? Um missionário é aquele que está sob uma missão, é aquele que missiona, aquele que foi comissionado, aquele que foi enviado numa missão,
aquele que missiona ou evangeliza, ou seja, uma pessoa que prega o evangelho em missões. Então é um evangelista também. Um missionário é um evangelista, tá? Enquanto o apóstolo, vamos colocar uma coisa assim para ficar bem claro. O apóstolo, no significado da palavra, é aquele que é enviado, tá bom? Então todo aquele que é enviado é um apóstolo. Mas ele também é um missionário, por quê? Porque está em uma missão. Porém, ele também pode ser um evangelista. Por quê? Porque ele está evangelizando. E o nosso comentarista acrescenta aqui também a questão do pastor, né? Se você pegar o exemplo de Paulo, ele tinha esses e outros atributos. Ele era o apóstolo de Cristo porque foi enviado. Lembra que Deus fala isso lá, né? Vai porque este é um vaso escolhido, que eu escolhi para ir às nações, ou seja, para ser enviado. Então o apóstolo Paulo, ele é, nesse sentido, aquele que é enviado. Mas também, se nós colocarmos nos dias de hoje, o apóstolo é aquele que está em missão. São os missionários. E lá em missão, os missionários, eles também estão evangelizando. Porém, eles não estão só evangelizando, como eles também estão pastoreando, porque eles estão abrindo igreja. Então, eles estão evangelizando, porque eles não são itinerantes, então eles não evangelizam e vão para outro lugar, não. Eles evangelizam, ganham almas e cuidam dessas almas. Esse cuidado das almas, das pessoas, é o trabalho do pastor. É o que nós vamos estudar. Então não se esqueça, meus irmãos, que nós vamos estudar, já começamos aqui com o apóstolo, nós vamos estudar os dons ministeriais, que são 5, tá? Dons ministeriais no sentido de ministério. Então você tem o apóstolo, que é o que a gente está estudando hoje, depois você tem o profeta, depois você tem o evangelista, o pastor e o doutor. Então, o apóstolo é aquele que é enviado, como a gente já falou. O profeta é aquele que tem essas 3 qualificações, aquele que consorta, exorta e edifica, né? O evangelista é aquele que é chamado para pregar o evangelho, para evangelizar, para ganhar almas pessoalmente, diretamente, não é? O pastor, ele é aquele que está recebendo a ovelha na sua igreja para pastoreá-la, para conduzi-la a verdes pastos, conforme está lá em Salmo 23, tá? E o doutor é aquele que ensina. Então, nesse sentido, o pastor também ele deve ser um doutor, porque ele é aquele que está ensinando, tá? A palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, acredito que ficou claro isso, né? Não sei se os irmãos têm alguma observação. Me permita aqui dar uma olhada se tem alguma observação. Acredito que está tudo certo, né? Os irmãos entenderam perfeitamente. Não tem nenhuma observação aqui, então significa que está tudo certo, né? Irmão Vande Marcos está aí também assistindo. Minha mãe, Mirtes, tá? Está assistindo também. Deus abençoe. Meus amados, é isto. Nós queremos concluir esse estudo dizendo para você o seguinte: vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que envie trabalhadores para a seara, que o Senhor levante apóstolos verdadeiros, né? Conforme o nosso comentarista cita aqui, John Wesley, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, Hudson Taylor também, Dightland Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André, para quem não se lembra, é aquele fundador da Missões Portas Abertas, né, que era conhecido como contrabandista de Deus, de Jesus, porque na verdade ele levava a Bíblia de maneira clandestina para que para os países onde ela é proibida, né, onde a palavra de Deus é proibida. Então, meus amados,
precisamos de verdadeiros apóstolos do Senhor, de desbravadores. E o que eu posso dizer para você, encerrando esse estudo, é que o Senhor Jesus continua dizendo que a gente ore, rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a seara, porque ela já está madura, já está no tempo de colher. Então, tem muita gente precisando, tem muita gente necessitando que a palavra seja pregada. E pregada a palavra, não é para pregar outras coisas, que às vezes as pessoas querem pregar outras coisas, querem pregar outras coisas que não têm a ver com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que tem que ser pregada. E a gente ora, pede a Deus para que esses verdadeiros apóstolos do Senhor sejam levantados, para que a palavra do Senhor seja pregada, tá bom? E também que nós sejamos gratos pelos que estão aí, porque a gente sabe que tem muita gente aí também que está fazendo a obra de Deus, que está ajudando, colaborando para que haja esse crescimento da obra do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Então, valorizem seus pastores, valorizem seus evangelistas, valorizem estes, vamos colocar assim, todos eles com esse título, esses apóstolos do Senhor, que estão fazendo a obra do Senhor, não é? A gente sabe, tudo bem, tem muita gente aí que são falsos mestres, falsos pastores, né? Falsos evangelistas, falsos apóstolos. Jesus já falava muito sobre isso daí, mas a gente não vai focar nestes. Nós vamos focar naqueles que de fato são apóstolos do Senhor, de fato fazem a obra do Senhor e, portanto, carecem das nossas orações para que haja esse suporte na vida deles, a fim de que Deus continue agindo com poder, com autoridade na vida dos seus servos, tá bom? Então, meus amados, Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço aos irmãos que estão aqui conosco, tá bom? Ao irmão Agner Britos, Deus abençoe. Ao meu cunhado Kleber, irmão Rafael, a irmã Patrícia, Antônio Marcos, tá? A irmã Alessandra Pires, o irmão Vande Marcos, tá bom? Elson Correia, meu irmão Elson Correia, confirmando aí que o som está normal, graças a Deus, tá? Então, meus amados, Deus abençoe vocês, dê uma semana de vitória e vamos fazer a obra do Senhor, tá bom? Não esqueça do que nós tratamos aqui, independente de você ser reconhecido ou não, tá bom? O que importa é que você faz a obra de Deus e o Senhor é que vai dar o crescimento. Deus abençoe vocês e que dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.